Nos vídeos passados, né, eu tenho falado sobre a importância da pessoa quando está grávida, tomar muito cuidado, né, com o que fala, a criança pequena, como você vai tratar a criança pequena, né? Então hoje eu vou passar uma história de uma criança, né, de um menino, que ele, o tempo todo, né, ele cresceu sendo humilhado pelo pai. Então é isso que nós temos também que aprender, né? Como criar nossos filhos. Também não vamos criar nossos filhos deixando eles fazer o que eles bem querem, porque eles também não sabem. A gente tem que ensiná-los, né? Mas ensinar com amor, com carinho, com respeito, né? É assim que a gente ensina as crianças. Olha, não pode fazer isso não deve fazer, isso não pode fazer, você só pode fazer isso, tá? É com jeitinho, conversando. Às vezes, quando a criança já nasce difícil, é porque ela já passou por algo lá na gestação, que ela já nasce, então, com aquele problema difícil, né? Então, alguém, por exemplo, que às vezes é contra, me desculpe, mas o que eu estou falando aqui, gente, é a realidade, viu? Não estou falando de mentira, não. Estou falando a verdade, porque são casos verídicos que eu vi, passei e assisti casos assim, né? Então, olha, veja bem que nós vamos ver já a história de um menino, né, que cresceu ouvindo o pai só falar com ele de um jeito muito bruto, né? Exemplo, você é um burro, você não presta para nada. O pai não usava, assim, violência física com ele, né? Bater, machucar, essas coisas, não. Mas as palavras que o pai falava, né, colocava para ele, era pior que bater, né? Muito pior, né? Porque ele se sentia assim muito. Porque eu já estou falando isso por experiência própria, porque eu nunca apanhei, mas o que eu recebi de palavras, de atos que fizeram comigo, doeu muito mais se tivesse levado um tapa, né? Então, essa história aqui é muito importante, porque é o que eu falo, eu falo aquilo que eu senti na pele. Então, eu sei o que é essas histórias, né, de crianças. Então, adultos, né, que passa também, tem adultos que vivem com pessoas que não sabem valorizar, não sabem entender, ou não quer entender, né? Também tem isso. Tem pessoas que se acham superior, então quer pisar naquelas que estão ali submissa a elas, né? Então tem isso também. Tem gente que vive em meio de pessoas assim, que sofre muito, mas aí é onde eu ensino, vai buscar meios de sair dessa situação, né? Então esse menino, eu só ouvia palavras que machucavam ele, né? E o menino foi crescendo, com muito medo do pai, tinha medo do pai, porque só recebia represália, né? Se você não presta, você não consegue fazer nada de bom, tudo que você faz é ruim, tudo que você faz não presta. Então o menino cresceu com isso na cabeça, colocou aquilo na cabeça que ele não prestava para nada, né? Só que ele cresceu, ficou homem, né? Casou, né? Porque ele precisava casar, poxa vida, né? Todo mundo casa, ele também achou, né? Quem queria, ele casou. Mas só que ele não queria ter filho. Não queria ter filho por medo, né? De que aquela criança sofresse o que ele sofreu. Porque ele não tinha ainda aquela estrutura dentro dele para saber que tipo de pai ele poderia ser. Ele não buscou isso antes. Como eu disse para vocês, o casamento, a paternidade, a maternidade, né, as paternidades que eu falo, tudo tem que ter base. O casamento tem que ter uma base, você tem que ter uma base de onde você foi criada, como foi a vida das pessoas que eram casadas, seus pais, ou com quem você cresceu, um familiar, ou um parente, ou um amigo, como que eles viviam, para você ter uma base de como é um casamento, né? Então, assim, tudo tem que ter base. Como ele não teve uma base, ele então tinha medo de cair. Ele tinha medo de fazer algo com o filho, igual ele sofreu. Por isso ele não quis filho, não quis ser filho, né? Então ele sofreu muito, sofreu com o pai no trabalho, sofreu inseguro em tudo, né? Ele era inseguro em tudo, né? Então ele cresceu com muito medo de receber, até no trabalho ele tinha medo de receber represália, né? Ele tinha medo de tudo, era medo, né? A vida dele era constantemente medo de tudo. Então ele cresceu, se tornou uma pessoa
que ele não falava, ele não era uma pessoa assim que ele chegava em meio de outras pessoas para bater um papo, para trocar ideias, ele não tinha isso. Ele era totalmente retraído, né? É uma pessoa totalmente retraída. E o que foi aquele que ensinaram, quando viram, né, aquela situação? Não, você não pode ficar assim, você tem que buscar algo que te ajude você a sair dessa situação. Aí foi aonde ele busca, gente, meios da cura da mente. Aí é onde eu falo para vocês, a importância de nós buscarmos curar a nossa mente quando nós estamos sabendo que estamos passando por problemas que está difícil, que aquele problema você não está conseguindo resolver, você não está conseguindo conviver com aquilo ali. Aquilo ali está te deixando, está te paralisando, está deixando você se contrair, você não ser aquela pessoa que você precisa ser. Ser um filho de Deus perfeito, trabalhar, ser alegre, ser feliz, viver sem medo. Nós não podemos viver com medo. Sim, nós devemos ter medo até certo ponto, né? Porque, lógico, o medo é normal, nós precisamos ter medo sim, mas medo de fazer coisa errada, de fazer... Você precisa pensar o que você vai fazer, mas não esse medo de se retrair e não viver. É diferente. O medo que você se retrai e não vive é diferente daquele medo que você precisa ter no seu dia a dia. Nós precisamos ter um pouco de medo sim, porque se nós não tiver um pouco de medo também, nós vamos só fazendo coisa também aí que, né, acaba colaborando com mais dificuldade na nossa vida também, né? Então, o medo é necessário, mas tudo tem que ser dosado, né? Então, pense bem, gente. Aí esse menino, ele só melhora depois do quê? Depois que ele busca a cura da mente dele. Depois que ele busca a cura da mente dele, é onde ele conta essa história, né? Ele mesmo conta a história dele, né? E ele fala que a importância da cura da mente. Ele narra na história dele assim, a importância da cura da mente. Que aí ele torna-se uma pessoa normal, né? Aí ele vai, vive, ele consegue conviver no trabalho, consegue conviver com a família, né? Consegue conviver com os amigos, consegue ter uma vida realmente normal. É isso, gente. A cura da nossa mente é muito importante. Não vamos esquecer, não, de buscar a cura da nossa mente. A cura não é só melhorar, só mudar, não. É curar a nossa mente. Pense nisso.